Muito boa tarde, meus amigos, não é? Cara família, travessia, né? Hoje, como combinado, não é? Vou repostar o vídeo que teve um problema de áudio ontem, não é? E após ser lançado é que foi percebida essa falha técnica. E eu peço desculpas pelo problema, mas nada que a gente não possa solucionar e disponibilizar a aula da melhor forma possível. Bem, voltando à aula, né? Essa aqui é a aula de geografia, a aula de número 5. Né? Hoje, as aulas 5 e 6 serão ministradas. A gente começa para falar de um assunto, né? E antes de começarmos propriamente dito, eu trago aqui para a gente problematizar essa imagem. É uma imagem inusitada, digamos, de passagem. Né? Você deve estar curioso para saber e o que tem a ver essa imagem, a imagem de um cão, né? Aqui delimitando uma área aqui, fazendo xixi aqui em um hidrômetro. E aí vem a pergunta, o que isso tem a ver com o que nós iremos estudar na aula de geografia de hoje? Bem, analisando a imagem propriamente dita, vocês percebem aqui, não é, que o cão está fazendo uma coisa que costumeiramente, não é, os cachorros fazem, não é, que procuram delimitar sua área, delimitar seu território, né, através da urina. Né? Isso é próprio não só dos cachorros, né, mas vários animais fazem, né, essa delimitação da sua área, do seu território. Então, por exemplo, o leão faz isso também. E aí eu pergunto, mas o que isso tem a ver com a aula de geografia de hoje? Bem, a aula, quando os animais fazem, né, esse tipo de ação, na verdade, eles estão delimitando o seu território. É justamente do que fala a aula de hoje. Né? O território, territorialidade. Né? É a aula de geografia de hoje. Então vejam só. O homem, né, venhamos e convenhamos, raciocinem comigo, o homem também é um animal. Só que um animal racional. E o homem, pergunto a vocês, o homem também tem essa prática de delimitar território? Pensem comigo. Tempo. Já estou escutando aqui alguns alunos, né? Claro que sim, né? O homem também delimita seus territórios. As nações é um exemplo disso, são organizadas, né? As nações são organizadas dessa forma. Os estados, né? Estado-nação são organizados dessa forma. Então, nós observamos que essa questão de território, ela é muito, muito, muito importante, não é? Dentro dos estudos da geografia. Dando continuidade à nossa análise, não é? Observada aqui nessa primeira figura, o que é que tem a ver essa primeira figura com essa segunda figura? Vamos dar uma lida? É uma charge do Amarildo que diz o seguinte, temos aí um padre representando, né? Eu não permito o controle de natalidade. Temos aí um pai, né, representando aqui um pai, uma figura representando o pai, que diz o seguinte, eu não dou amor e carinho. Temos uma figura representando o Estado, que diz, eu não dou educação. Temos uma outra figura ainda representando o país, que diz, eu não dou emprego. E por último, temos uma outra figura representando a polícia, né, o lado coercitivo do Estado, que diz, e vocês querem que eu resolva tudo sozinho? Né? Então, é uma charge sobre violência, está aqui no final, mas nesse momento a gente vai usar com outra visão, com outro direcionamento. E aí eu pergunto, vocês perceberam o que é que isso tem a ver com territorialidade? Vamos lá. Pensem aí, o que é que essa imagem, diferentemente da primeira, de que forma ela nos remete à questão da territorialidade, do território, melhor dizendo. Vocês perceberam que cada figura dessa, ele tem um poder sobre um território específico, não é? Um grupo específico. Olha, embora eles
se relacionem, um esteja contido no território do outro, cada um dessas figuras, elas têm um poder sobre um território específico. Temos aqui um padre, né, que tem um poder sobre uma questão religiosa, um território religioso, digamos assim. Temos aqui o pai, né, que representando um pai, uma família, que tem um território demarcado. Né? Temos aqui o Estado, que também tem seus, representando aqui as federações, como a gente conhece, né, os estados. Temos aqui o país, também tem seu território e o seu poder sobre essa área. E temos a polícia, que também tem seu território de atuação. Né? Inclusive, nós temos a Polícia Estadual, que atua nos estados, e temos a Polícia Federal, que atua no país. Observe que cada figura dessa tem uma área de poder dentro de um território. E é justamente essa concepção de território que a gente vai falar com você, aluno Travessia, e vai trazer para a nossa aula. Vamos comigo? Bem, vamos começar a partir de uma visão de delimitação do território. Aula 5. É isso que a gente vai falar, mas o que é delimitar? Não é? Então vamos a um conceito, mas antes disso vamos começar a iniciar essa aula a partir da sua vivência de território. Uma casa, esta casa, minha casa. A casa é um local, né? É um lugar para mim, eu tenho um laço afetivo com minha casa, mas essa casa ela tem uma delimitação? Sim. Os muros, as paredes delimitam esta casa, de modo que, dentro dos limites dessa casa, o poder é meu, como dono dessa casa, é da minha família. Somos nós que escolhemos, por exemplo, como vamos dispor os móveis, concordam? Bem, se eu quiser colocar a mesa de jantar no terraço lá na frente, eu posso. Nada me impedirá, não é? É uma escolha minha, eu posso fazer isso, embora ela seja mais bem, né? Ela seja adequada melhor, de forma, esteja colocada melhor dizendo, ela esteja colocada de uma forma melhor na cozinha, ou na copa, como seja. Mas é uma escolha minha, né? Então, as normas internas também eu posso, né, de acordo eu, minha esposa, os filhos, temos normas diferentes, forma de lidar diferente da casa do vizinho, por exemplo. Então temos aí um conceito já de um território, uma ideia de território aí. Mas não é essa ideia ainda que nós vamos trabalhar ainda hoje. Né? Então vamos a um conceito, é só para vocês terem uma ideia. Território é essa coisa delimitada, né? Essa delimitação, essa demarcação. Vamos a mais um conceito para que a gente possa, na verdade, ter essa ideia melhor definida na cabeça. Vamos lá. Território. O território é usualmente definido como uma área do espaço delimitada, demarcadas por fronteiras, né? A partir de uma relação de posse ou propriedade. Veja duas coisas importantes que eu citei aí nesse conceito. É uma área, um espaço. E aí vamos nos remeter ao mapa do Brasil, que todo mundo conhece. Vamos imaginar o mapa do Brasil. Vamos lá, galera. Mapa do Brasil. Imaginando esse mapa, vocês sabem que já todo mundo aí, obviamente, já vem à mente o formato do mapa do Brasil, né? Todos, como brasileiros, conhecemos de cor e salteado esse formato. Mas essa delimitação é feita por fronteiras, né? As fronteiras demarcam o território nacional. Mas além das fronteiras, que podem ser naturais através de rios ou não, né, existe aí uma ideia de posse. Né? Existe aí de quem é esse território. Temos que ter a ideia de posse e propriedade. É a propriedade da nação brasileira, que é constituído o poder por um governo brasileiro, né, que tem a sua autonomia, né? Então, o governo soberano, ele tem um poder sobre essa área que a gente chama de fronteira, demarcada pela fronteira. Então, isso é um território, né? Uma área demarcada por fronteiras que tem uma relação de posse. Alguém tem a posse e a propriedade daquela área.
não é? Para que seja considerado um território. Observação: o território não é precisamente estabelecido apenas pela construção e delimitação de fronteiras. Para que um território seja estruturado, mais do que isso, são necessárias a sua afirmação e a apropriação a partir de uma relação de poder. É aquilo que eu já falei, né? Territorializar, nesse sentido, significa manifestar um poder em uma área específica. Então, para ser território não basta ter fronteiras apenas. Tem que ter a relação de poder. Tem que ter a relação de poder. Senão, não vai caracterizar um território. Não é? Então tem que ter essa relação de poder para que você chame de seu. Nós sabemos que temos povos, né, que não têm um território, não possuem um território. Eles estão habitando o território de outra nação. Né? Então eles vivem naquele território, mas eles não têm a posse daquele território, como os curdos, por exemplo. E como eles não têm a posse, eles não têm um território deles. Eles vivem num território de outros países. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Segura aí. Então, exemplo, gente. Temos aí, vamos começar do território brasileiro, que é o mais simples, né? O mais captável por todos nós, porque a gente já tem essa ideia na cabeça, o mapinha está aqui, ó, na cabeça do Brasil. Então, vejam só. Território do Brasil, né? Um conceito amplo, esse é um exemplo disso que eu falei agora há pouco. Um território delimitado com um poder sobre ele, poder determinado, né? A República Federativa do Brasil, né? Um governo, nós temos um governo, né, federal, a nível federal, mas como é uma república federativa dividida em estados, o poder é distribuído pelos estados e pelos municípios. Então nós temos o presidente como uma autoridade máxima, que é o presidencialismo, né, com seus ministérios, né? Cada ministério é responsável por uma pasta, o Ministério da Saúde, o Ministério da Agricultura, o Ministério da Educação e assim vai. Nós temos os estados, como Pernambuco, Paraíba, né? As federações com seus governadores e secretarias, né? E o desmembramento todo administrativo, toda uma estrutura administrativa que vocês conhecem. E nós temos os municípios, né? Que é mais próximo da gente, que é essa estrutura que nós também conhecemos muito bem, né? Que são os municípios, né? Da nossa, como a nossa Lagoa de Itaenga, a cidade de vocês. Já que eu falei de território, né, do Brasil, vamos falar já de território do município de Lagoa de Itaenga. É o mesmo conceito, né? Uma área delimitada, não é? Obviamente, com o poder ali constituído, que é na pessoa da prefeita, né? Temos ali a presença de toda uma organização, temos ali os poderes constituídos, aquela divisão que vocês conhecem, o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, né? Que é um poder que vai até o estado, na verdade, não vai até o município. Mas temos aí essa divisão. Temos aqui outro exemplo, um exemplo um pouco diferente, que é o território da União Europeia. Aqui já é um bloco. Vocês sabem que os países desenvolvidos, né? A Europa é um exemplo maravilhoso disso, né? Sonho de consumo de muita gente. A Europa, né, esses países, embora tenha sua unidade, tenha sua fronteira, tenha o seu território, eles se reuniram como um bloco econômico ali, inclusive até moeda única eles têm, que é o euro. Né? Esse bloco que se uniu é uma espécie de território, dentro de a formação de vários territórios se uniram para formar um outro território. Veja que o fato deles serem países independentes não os proibiu de ter uma outra espécie de território. Né? Então temos um território maior, que é a União Europeia, e temos dentro dele várias unidades. Né? Mas isso aí, a formação desse território, né? ela foi estudada na verdade, o objetivo dela é que se possa, esses países, né, obtenham ganhos econômicos, sociais e diversos outros que não venham ao caso agora. É só para que vocês tenham ideia dessa questão de território.
Um outro território que foge um pouquinho a essa ideia, mas que eu coloquei aqui propositalmente, é essa questão do território do domínio do tráfico. Veja que é um conceito específico. Os outros, né, vinham naquela mesma linha que eu falei do território, com aquela ideia de poder. Agora a gente vai para um exemplo diferente, um pouco diferente, que é, vamos imaginar um território de domínio de um grupo de traficantes, como acontece muito no Rio de Janeiro. Né? Então, observem, existe uma delimitação? Existem. Ela é a delimitação de uma favela ou de uma comunidade? Não exatamente. Um mesmo grupo de traficantes, ele pode ter atuação em 2, 3 favelas ou em parte de uma favela. E quem vai delimitar essa área? Na verdade, veja que é uma delimitação diferente. Né? Tem o poder? Tem o poder. Né? Tem uma delimitação física? Não, não tem uma delimitação física. Não tem lá um rio dizendo que é do lado de lá de outro bando ou né, de outros grupos de traficantes. Não, não tem isso. Mas há uma delimitação ali bem demarcada, né, que se um membro de uma gangue passar para o outro lado, certamente ele vai sofrer consequências, né, terríveis que nós sabemos. Então vejam que essa ideia, né, é diferente. Essa ideia de território, ela é bastante interessante. Né? Então veja que é diferente das ideias que nós vimos anteriormente. Então vamos aqui a um conceito para fechar isso que eu falei. O território é, dessa forma, alvo de diferentes definições, sendo construído não somente por suas fronteiras, mas principalmente pelas relações simbólicas, que foi isso que eu falei, ó. Não somente pelas suas fronteiras, mas principalmente pelas relações simbólicas, estruturais e de poder. É o caso desse último exemplo que eu dei para vocês, né? A questão dos grupos de traficantes. Né? Então, apresenta versões. A gente viu que essa questão de território, ela pode ter uma versão política, que é essa que a gente falou, né? Onde o poder sobre um determinado território vai definir isso como um território. Mas pode ser, a gente pode ter uma versão levando em consideração o aspecto cultural, onde o povo tem uma mesma cultura, não é? Eles estejam dentro de um território. Ou pode ser econômica, como o euro que a gente viu agora, a União Europeia, não é? É uma questão mais voltada para a questão econômica. Pode ser uma questão regional. Quando eu falo de regional, vamos imaginar aqui o povo nordestino, né? O Nordeste brasileiro, que a gente conhece tão bem, tão amado, né? Com tantas características, com tanta riqueza cultural. Vamos imaginar a cultura desse povo e essa questão regional. Então, por exemplo, esse povo, o povo nordestino como exemplo, se eu os colocar, vamos imaginar a fronteira do Nordeste, né? A fronteira do Nordeste, a fronteira física, a fronteira política do Nordeste. Será que depois que passa a fronteira, não vai ter mais essa questão, esse povo, o povo nordestino não vai ter mais? Vamos supor que a fronteira seja, imaginar a fronteira, desse lado está os nordestinos. Já passando para o Sudeste, não tem mais nenhum nordestino? É claro que sim, né? Nós sabemos que essa questão regional, com a cultura ou com os traços, né, ela independe dessa questão política. Ou vamos imaginar, por exemplo, na questão dos biomas. Vamos definir território com a questão dos biomas, por exemplo, como por exemplo a caatinga, que é uma vegetação, ela só existe dentro do Nordeste. Não, ela vai ultrapassar essa questão, essa fronteira física, essa fronteira política, né? Então, do lado com certeza ela vai chegar à parte do Sudeste, né? Com certeza ela vai chegar a atingir parte do Norte. Vamos dizer, o Pantanal, ele só está no Centro-Oeste, não. A floresta amazônica, ela vai ultrapassar, inclusive para outros países, né? Ela vai ultrapassar essa ideia de fronteira política, né? É uma fronteira determinada pelo bioma, ou pela floresta, ou pelo Pantanal. São as várias versões, mas a versão que eu quero que vocês se atentem mais é essa versão política, essa que a gente estudou, porque é essa que será a base da nossa aula hoje.
a divisão dos países, dos estados, dos municípios. É essa versão política que mais nos interessa. Conceito de territorialidade, porque é um pouco diferente. Vamos lá, vamos comigo. O que seria territorialidade? Vamos lá? Diz o seguinte: porção de superfície, não é? Um local, uma superfície, que um grupo de indivíduos se apropria. Para quê? Para realização de uma atividade qualquer. Não é? Veja que um grupo se apropria de um local, né, para uma atividade qualquer. Vamos ver isso na prática. A territorialidade pode ser definida como uma forma através da qual um grupo de pessoas controla um determinado espaço-território. Há um controle, geralmente pode ser geralmente momentâneo, sobre determinada área por um tempo. Vamos ver alguns exemplos para ficar mais claro isso? Então, territorialidade de ambulantes, feirantes. Usei esse exemplo porque é um exemplo claro para vocês. Vocês têm isso aí na cidade de vocês, eu tenho aqui da minha, Recife tem, todas as cidades têm. Então, os ambulantes, a gente observa que eles têm um domínio temporário de um local, né, por um determinado tempo. Então, eles exercem uma territorialidade ali. Territorialidade de dependentes químicos. Todos vocês conhecem. Essa visão surge muito clara, né, quando a gente lembra da Cracolândia, lá em São Paulo. E veja que eu coloquei aqui um detalhe, é ilegal, onde aquele local já se convencionou ser usado por dependentes químicos. Né? Dependentes químicos têm aquele local uma territorialidade. E veja que a questão interessante é que é ilegal. Né? Territorialidade de acampamentos de sem terra, onde eles vão exercer por um longo período, depende do poder público, o domínio sobre um espaço ali. Veja que sendo ilegal ou legal, né, eles podem existir. Né? Só que o legal depende da aprovação dos órgãos do poder constituído, como uma feira, por exemplo, onde o poder constituído vai determinar o momento que acontece, né, esse poder de territorialidade será exercido. Em que momento ele poderá ser exercido? Bem, é hora de relembrar. Quando eu digo relembrar, é mantermos na mente alguns conceitos importantes que foram ditos nas aulas passadas. Então a gente já falou aqui. Vamos comigo. Espaço geográfico, que é o objeto de estudo da geografia, que é o espaço modificado, é o espaço natural que foi modificado pelo homem. Né? Então é qualquer área transformada pela ação do homem, em que o homem modificou e que o homem exerceu a sua ação. Esse é o espaço geográfico. 2. A paisagem é um fragmento capturado desse espaço geográfico. Né? Então é como, não diria foto, mas é capturar aquela imagem. E pode ser visto ou sentido. Né? Aí que vem, capturar essa paisagem não só pela visão, mas pelos sentidos. Então, por isso que pode ser sentido. Eu posso capturar uma imagem pelo cheiro. Né? Eu posso capturar uma imagem pelo tato. Eu posso capturar uma imagem, né, por outros sentidos, pelos sons, que não apenas a visão. Feito isso, 3, lugar. A gente não falou muito de lugar, mas eu vou aproveitar para dar essa informação. Então, o que é lugar? Porção do espaço com o qual se tem uma relação de afetividade e pertencimento. Então, lugar não é qualquer lugar, não, viu, gente? Entenderam aí a ideia? Não é. Lugar, para a geografia, é o lugar que há alguma relação de afetividade e pertencimento. Então eu preciso me sentir pertencente a esse lugar. Eu preciso Por exemplo, minha casa. Eu tenho uma relação de afetividade? Tenho com minha casa. Eu tenho uma relação de pertencimento? Tenho. Eu tenho com o meu estado? Eu tenho com minha cidade? Tenho sim. Desta forma, é um lugar para mim. Mas uma pessoa que venha do Rio Grande do Sul, por exemplo, ela não vai ter essa mesma relação que eu tenho, essa mesma afetividade. Portanto, pode não ser um lugar para eles. Não será um lugar para eles. Bem, essa foi a aula 5. Agora temos a aula 6. Eu vou tentar ser mais breve, porque o tempo está indo embora e eu estou falando, né,
embora tentando deixar a aula mais clara possível, mas agora temos a aula 6, que fala sobre alguns conceitos, né? Eu vou tentar ser um pouco mais rápido para que a gente possa assimilar de uma forma mais tranquila. Então vamos lá. Agora que sabemos o que é um território, beleza? Vamos ampliar nossos conhecimentos com novos conceitos igualmente importantes. O primeiro conceito é o conceito de Estado, que diz o seguinte, minha gente, vamos lá. O Estado é a forma como a sociedade se organiza politicamente. Né? Como é que essa sociedade vai se organizar politicamente? Então, o Brasil se organizou, o Brasil é uma república, é um Estado organizado, é. E como é que ele fez? Ele é uma república federativa. Então, temos aí a figura do presidente, né, com seus ministérios, como eu falei. Temos federativa dividida, o poder é dividido em União, Estados e municípios, cada qual com sua área de atuação, cada qual com seu governo formado. Né? O Brasil tem uma organização política, então é um Estado. Referimos-nos aos mecanismos de controle político de um governo que age em determinado território. O governo é a forma como as instituições políticas e administrativas do país produzem as leis. Então, de que forma o Brasil, por exemplo, produz as suas leis? Né? Como é que esse governo faz isso? Então, temos o poder legislativo para produzir essas leis, temos o poder executivo para colocar as leis em prática e temos o poder judiciário para a execução. Além disso, há as Forças Armadas. Né? É importante. Você tem que ter, todo o Estado, né, tem que ter o poder coercitivo, o poder de força, né, para que as leis sejam cumpridas. Então, o Estado tem a polícia, né, e o Estado, para que as leis sejam cumpridas, o Estado tem a polícia e tem também o exército, né, para fazer essa soberania, né, ser respeitada. Além disso, há as Forças Armadas, organizações responsáveis pela defesa do território. Para ser reconhecido e respeitado entre os demais, um Estado busca a sua soberania. Ou seja, busca ter plenos poderes para instituir e administrar as normas e leis que a sociedade deverá seguir em seu território. Uma nação pode constituir um Estado soberano quando ela ocupa um território. Então, temos que ter um território, um lugar, e se organiza politicamente. Denomina-se Estado-nação. Então, essa é a ideia. Né? Há Estado-nação que abrange diversas nações, como o Reino Unido. Né? O Reino Unido é um Estado-nação que tem formado por algumas nações, né? Como a inglesa, a galesa, a escocesa, enfim. Agora a noção de nação. O termo nação pode ser definido como um coletivo, um coletivo humano com características comuns. Então, nação é um coletivo humano que tem as mesmas características, como a língua e a religião. Por exemplo, a nação nordestina. Né? A nação nordestina ela tem as características comuns e é um coletivo humano. Os membros dessa coletividade estão ligados por laços históricos, étnicos e culturais. Então a gente vê que a etnia de formação dos povos que formam, né, essa nação, elas têm, embora que o nosso exemplo de Brasil foge um pouco disso, porque o Brasil tem várias etnias, né, vários povos formaram a nação brasileira. Vamos imaginar um país como a Itália, por exemplo. Né? Fica mais claro de ter essa ideia. Essa nação italiana. Então, as etnias, a cultura, né, tem esses laços aí. A nação tem esses laços. Há nações com um Estado constituído, como o Brasil, a Alemanha e o Japão. São nações que constituíram um Estado, tem um governo, tem, né, tudo organizado. No entanto, há nações que almejam constituir-se um Estado, ainda não são Estados. É um povo que tem a mesma cultura, etnia, laços históricos, mas que não tem um Estado ainda. Por exemplo, os curdos, olha aqui. Então, os curdos é um povo, né, que está espalhado entre vários países. Eles estão espalhados entre
dentro da Turquia, do Irã, do Iraque, do Azerbaijão, da Síria e da Armênia. No entanto, eles não têm o território deles. Então, eles não constituíram um Estado, um governo. Né? Então, eles ainda não são, eles não, são uma nação, mas ainda não constituíram um Estado. Território, a gente já viu a noção de território, a gente pode até ultrapassar, mas o que fica mesmo é essa noção de território quanto o aspecto político, né? Então o território é um país, é a base física, o território, sobre a qual um Estado exerce sua soberania. A gente já falou sobre isso, a gente viu a questão do Brasil, né? Citou o Brasil como exemplo, então está bastante claro. Vamos adiante. Agora a noção de país. Então, podemos definir país como um território politicamente delimitado. O Brasil é um território politicamente delimitado, né? Com unidades político-administrativas, a gente já falou da administração, com uma moeda própria, o real, reconhecimento internacional, o Brasil é reconhecido como um país, né? Com sua soberania, o seu governo é reconhecido, e em geral habitado por uma comunidade com história própria. Tudo isso faz do Brasil ser um país. Todo país tem um Estado, uma organização, um governo, né, a organização administrativa, que exerce soberania, ele é soberano, de modo que um outro país não pode, né, meter a colher nos assuntos internos do Brasil, perante outros países e uma Constituição, as leis específicas. Bem, essa outra parte, gente, vocês podem ampliar, aqui não dá para ler, mas vocês podem ampliar aí nos celulares de vocês, está aí disponível, né? Vocês podem ampliar, e é um resumo disso que a gente falou. Certo? Então, para finalizar, tem essa figura aqui, que também está um pouco, vocês podem ampliar aí, que diz o seguinte, é um resumo também do que a gente falou, de um gráfico de uma outra forma, né? Que diz o seguinte, povo, né, que é um conjunto de pessoas, povo, mais cultura, se eu juntar em um local um povo, mais uma cultura, quer dizer, se eu juntar, levar em consideração que esse povo tem mesmos costumes, religião, hábitos, idioma, tradições, se eu somar essa cultura desse povo essa cultura a esse povo e colocar num território, esse povo está num território, tem a mesma cultura, então eu vou ter uma nação. Então a soma de território, povo com a mesma cultura, eu vou ter uma nação. Quer dizer, uma identidade nacional. Mas se eu juntar essa identidade nacional mais um governo, então eu terei um Estado-nação. Se eu junto essa noção mais um governo, eu tenho um Estado-nação. Que é dividido, essa questão de Estado-nação, temos um país, aspecto físico, e temos um Estado, que é o aspecto político. Bem, gente, essa foi as aulas de geografia, aulas 5 e 6. Né? Espero que tenha sido bastante claro. Temos aí uma atividade para vocês fazerem, onde a primeira questão versa sobre essas definições que a gente falou aqui, e vocês vão colocar V para verdadeiro e F para falso. No segundo, nós temos uma figura onde vocês devem observar principalmente a questão da produção aqui, hemisfério norte, né, e hemisfério sul. E eu peço que vocês, né, analisem essa produção desses territórios aqui. Há uma semelhança, há uma harmonia entre o que o hemisfério norte produzia ou produz e o hemisfério sul. Há uma semelhança aí, esses territórios, né? Há uma similaridade entre eles. Então o hemisfério norte tem uma relação de produção, o hemisfério sul tem outra relação de produção. Então eu peço que vocês considerem essa divisão dos hemisférios norte e sul com as diferenças apresentadas na imagem acima. Fale sobre as características presentes nos dois hemisférios, mas que características são essas, professor? As características de aspectos econômicos, a produção mesmo. Fale sobre essas características de cada um, fique ligado na base econômica de cada um deles.
Então, o hemisfério sul tem uma característica em relação à produção, o hemisfério norte tem outra característica. Eu quero que vocês falem sobre essas características presentes nesses territórios, nos países que compõem esse território, né? Porque são vários territórios dentro do hemisfério norte e são vários territórios no hemisfério sul, mas com essas semelhanças, né? A modo que a gente possa separar norte e sul. E o terceiro, você vai colocar a letra A para a definição de estado, letra B para a definição de nação, letra C para a definição de território e letra D para a definição de país. Para esse conteúdo aí, vocês irão acessar, para essas respostas, vocês vão acessar justamente esses conteúdos aqui, ó: país, território, nação e estado. Bom final de semana para vocês, espero que essa aula tenha sido esclarecedora. Qualquer dúvida pode falar comigo no meu privado. Um abraço a todos e bom final de semana. Tchau, tchau.